O presente supremo da mente humana é sonhar. Vou ser ousado nessa conversa. Eu acho que dormimos porque precisamos sonhar. Neurocirurgião com formação dupla em medicina e PhD no renomado Hospital City of Hope, em Los Angeles. Ele é um pesquisador e autor de 10 livros e inúmeros artigos acadêmicos sobre o cérebro. Dr. Rahul John. Por que, após décadas realizando cirurgias cerebrais, sendo doutor em neurociência e entendendo a mente, você quis mergulhar no entendimento dos sonhos? Você está no lugar certo. É um grande tópico. Quando a TV a cores surgiu, milhares relataram sonhos vívidos ao serem acordados. Sobre o que está sonhando? O sonho começou a ser mais colorido. Acordei, mas não consegui me mover ou falar. Sim. Sinto como se gritasse, mas não sai nada. O que é isso? Paralisia do sono? O que você descreve sobre isso é ótimo. Só me dê um minuto para falar, porque sobre isso eu tenho muita ciência. Acha que sonhos têm significado na vida acordada? Essa é a grande questão, certo? Então é isso. O que eu diria é... Bem-vindos de volta à School of Greatness. Muito animado. Temos o inspirador Dr. Rahul Jandial aqui conosco. Bom ver você, cara. Bem-vindo de volta. Um prazer. A última entrevista que fizemos fez um grande sucesso. As pessoas estão fascinadas por ela. Você é um neurocientista que estuda a mente, mas também um cirurgião cerebral que tem ajudado a remover câncer por dezenas de anos em milhares de pacientes. E assim, você estudou o lado material do cérebro material, mas também o lado espiritual, a mente. Sim. Você é especialista nisso. Na última entrevista que fizemos, discutimos diversos aspectos desses temas. Mas tem um novo livro, This is Why You Dream: What Your Sleeping Brain Reveals About Your Waking Life. Isso é curioso, pois conversávamos anteriormente sobre como praticamente não há cientistas dos sonhos no mundo, exceto você que está iniciando essa trilha. Você começa a falar sobre a neurociência dos sonhos, o que acho fascinante, pois me disse que, em 1/3 do tempo, não lembramos o que fazemos em nossas vidas. Estamos dormindo e muitos não recordam seus sonhos ou os entendem. Eles não fazem sentido para nós. Temos pesadelos, temos sonhos eróticos, temos sonhos inspiradores, temos sonhos em que sentimos que estamos caindo, ou sonhos em que sentimos que estamos prestes a morrer, e então, acordamos em choque. Temos todos esses momentos estranhos. Às vezes lembramos e superestimamos o que foi o sonho, mas na verdade não aconteceu. E então, outras vezes, não fazemos ideia do que aconteceu em nossos sonhos. E então, por que, depois de dezenas de anos realizando cirurgias cerebrais, sendo um PhD em neurociência e entendendo a mente, você quis mergulhar no estudo dos sonhos? Quer dizer, você falou exatamente o certo. Este é um grande tópico. Há um motivo pelo qual as pessoas não têm abordado isso. Porque é como tentar agarrar uma nuvem, ou como tentar segurar algo que é intangível. Todos nós sabemos o que é. Conhecemos o que são sonhos. Todos nós já sonhamos. Não preciso explicar para você o que é um pesadelo. Você sabe o que é. Eu sei o que é. Nós não falamos sobre isso. Não conseguimos compreender totalmente. Mas é algo que todos nós vivenciamos. É algo que todos nós passamos. Então, sua pergunta sobre por que eu quis escrever um livro sobre sonhos? O que eu diria é que me pediram para escrever este livro. Então, a maneira como eu cheguei até aqui, na minha trajetória, tem muito a ver, sabe? Eu tenho filhos. Tenho 3. Como estávamos falando, eles têm 18, 19 e 22 anos. Cuidei de milhares de pacientes com câncer. Realizei cirurgias na América do Sul. Essas experiências também fazem parte do meu currículo. Agora, acontece de eu ter um doutorado em neurociência e sou um neurocirurgião. Mas há outros neurocientistas e neurocirurgiões. E nesta conversa, quando você me ouve dizer que acredito, ou que me pergunto, ou será que é falta de respeito por você e seus ouvintes, porque você não quer ninguém chegando neste tópico e dizendo, eu descobri tudo. Não, é uma busca. Estou olhando para fragmentos e pedaços em vastos campos científicos. Estou trazendo minhas próprias histórias, as minhas experiências, e estou dizendo, olhe para esses pequenos, são quase como vagalumes. Esses pequenos vislumbres de conhecimento que agora temos, ou que há 3.000 anos atrás falavam sobre sonhos lúcidos, como Aristóteles. Qual é o padrão consistente? Não o meu sonho, não o seu sonho, mas e se olharmos para 10.000 sonhos? Começamos a ver alguns padrões?
Vemos e falaremos sobre isso. Sonhos com pesadelos e sonhos eróticos são essencialmente universais. Sonhos de queda e sonhos com dentes caindo ocorrem há centenas de anos em várias culturas, como ao passar de carruagens para carros, veículos elétricos e televisão. Os padrões de sonhar são consistentes. A primeira coisa que pensei foi: eles são impulsionados pelo cérebro. Então, com o Technicolor, surgiram relatos de sonhos, catalogando quais ocorriam, certo? É o que estou estudando, que sonhos acontecem. Mais comumente, quais sonhos não acontecem de jeito nenhum? Duas questões vieram à mente. Olhando para isso e dizendo: quando a televisão colorida surgiu, os relatos de sonhos de milhares de pessoas sendo perguntadas e acordadas de seu sono, sobre o que estão sonhando. Os sonhos ficaram mais coloridos. Então a vida desperta alimenta a onírica. E a outra coisa que notei foi que raramente eles relatavam matemática nos sonhos. Não lembro de sonhar com matemática. Graças a Deus. Não parece nada divertido. Mas a maioria das pessoas já viu 10.000 sonhos. Quase todos tiveram pesadelos. E sonhos eróticos são muito comuns. Acima de 90% praticamente universais. Muitos sonhos emocionais, muitos sonhos visuais, muitos sonhos com movimento, e vamos falar sobre isso. Mas sonhos com matemática, muito poucos, certo? Como bem poucas pessoas disseram e até os cientistas que dizem: eu tive a ideia de sonhar, é uma coisa visual. Como a cobra se comendo ou dois cometas se afastando. E o que percebo agora, nos últimos 20 a 30 anos, nós poderíamos ter exames de cérebro. Essa é uma palavra simples, mas vamos analisar isso durante a conversa. Como o metabolismo, quanto glicose seu cérebro está usando? Onde essa glicose está sendo usada? Qual é a eletricidade? Então, quando eu digo exame de cérebro, existem várias maneiras diferentes de escanear as informações do cérebro. Os exames de cérebro à noite, numa máquina com pessoas dormindo, com pessoas sonhando, eram notavelmente reduzidos, não desligados. Vamos mudar tudo isso. Não há parte do cérebro que está desligada. Caso contrário, seria um derrame. Sabe, essa parte morreria. Mas tudo no cérebro é uma modulação. É sempre tipo 51-49. Nada é nunca ligado ou desligado. Não é um interruptor. Há fluxo sanguíneo sempre indo para todos os lugares. Ok? Se um ramo está bloqueado, então você tem um derrame. O que acontece é que a rede executiva no córtex pré-frontal, apenas a parte do cérebro atrás da testa, a parte que faz raciocínio e lógica e matemática, é 49-48. Durante isso, agora provavelmente é 51-52, mas é reduzida à noite. E assim, reduzir a rede executiva em nossos sonhos permite que eles sejam ilógicos, permite que sejam selvagens, na minha opinião. E também explica por que não sonhamos com matemática. Porque isso é necessário para a matemática. Interessante. Então, de repente, fiquei sem fôlego. Tipo, espere um segundo. Então, alguns padrões de sonhos de milhares de sonhos podem ser explicados por alguns padrões do cérebro sonhador. E essa foi a ideia na minha cabeça. E a minha editora em Londres, a Penguin UK, estávamos com a ideia de fazer outro livro. Com esperança, esse vai ser o próximo. Mas sabe, ela disse, nós precisamos... Eu acho que ela quis dizer... Como? O mundo editorial e os leitores e as pessoas em geral, eles são reais. Sabe, eles publicam livros que são como batatas fritas. Eu amo batatas fritas. Mas eles também querem publicar algumas coisas assim. Olha, este é um livro importante. Precisamos de um livro explicando os sonhos. Sobre a ciência por trás disso. A história disso. Uma carta de amor aos sonhos. Porque não existe um cientista dos sonhos. Não é um campo. Sou um neurocientista com experiências de vida, tentando juntar imagens de ressonância magnética, relatos de sonhos, neurônios em uma placa de Petri, para montar uma história do que eu acho que está acontecendo nos sonhos e no sonhar. Foi assim que começou. E isso foi, desde que aconteceu, uma luz acendeu na minha mente por uns 18 meses. Tem havido relatos de muitos sonhos diferentes, certo? As pessoas documentam seus sonhos e existem estudos a respeito? Excelente pergunta. Antes de mais nada, mais uma vez, não é o meu sonho ou o seu sonho, mas existem ótimos bancos de sonhos. Há décadas, pessoas acordam outras em laboratórios do sono. Eles colocam um eletrodo para garantir que estão dormindo. Dizem, ei, acorde, sobre o que você está sonhando. E anotam isso. Então, esse sistema vem acontecendo, certo? É daí que eu obtenho a porcentagem dos relatos. Sonhos caindo, uma certa porcentagem. Sonho que está sendo perseguido.
uma outra porcentagem e até com matemática. Certo? Isso não é muito baixo. Todo mundo tem pesadelos. Todo mundo tem sonhos eróticos sexuais. Ok. Então, esse padrão não é meu. É o que outras pessoas têm catalogado de forma metódica por meio de relatos enviados por escrito, diários ou sendo acordadas em laboratórios de sono. E é de lá que estou tirando esses padrões. Acha que sonhos têm significado na vida acordada? Bem, essa é realmente a grande questão fundamental, não é mesmo? Então, o que eu diria é, vamos dar um pequeno passo atrás um pouco. Minha resposta direta e honesta é sim, mas para poder compartilhar com você como extrair esse significado. Primeiro, é algo absolutamente individual. Eu não posso te dizer sobre o que são seus sonhos, e você não pode me dizer sobre o que são os meus sonhos. Então, é um processo intensivo de autoexame. Sim, definitivamente. Sonhos têm significado. Não todos os sonhos, claro. Nem todos os pensamentos ao acordar são frescos ou, sabe, importantes, ou valem a pena ser mantidos. Mas vamos chegar lá. Os sonhos têm significado, mas, com sua gentil permissão, vamos agora explicar às pessoas o que acontece no cérebro durante o sonho. E, em seguida, o que diferentes sonhos realmente significam, para então eles terem um guia definitivo no final. E o que eu diria é que o cérebro sonhador é absolutamente fascinante. Esta era a questão essencial. Então, temos todos os padrões de sonhos. Depois, temos o que sonhamos. Você está olhando para o que as pessoas catalogaram para fazer sentido do porquê sonhamos. Essa é sua questão essencial que vamos abordar com seriedade. E então há algo como o cérebro sonhador e o cérebro acordado. Certo? E eu acredito que essas grandes ideias são aplicáveis a todos. Fazer compras frustrado. Por que estou estressado? Por que estou reagindo exageradamente? Como todas as coisas para viver uma vida acordada melhor, você não pode separá-las daquela terça parte de sua vida que você passa dormindo e potencialmente sonhando, certo? Então, eu vou bem lá para trás para tentar entender isso e fazer sentido disso para mim mesmo. E eu acho que você vai descobrir que há ciência e há histórias, mas há síntese. Então, a primeira coisa é que toda a vida é governada pela rotação do planeta. Vamos começar do zero. Vamos chegar ao básico aqui. Tipo, seja em fontes termais no fundo do oceano com algumas bactérias lá, ou uma armadilha de Vênus que abre e fecha, ou a lua e as marés, ou o sono, certo? Tipo, isso é determinado pois foi a base fundamental sobre a qual a vida surgiu, certo? E quando você olha para isso, o que eu diria é que o material vivo no planeta Terra segue isso, seja a maré, ou o plâncton, ou os peixes, ou toda a complexa migração. Mas também o material no nosso cérebro. Realmente não há nada no nosso crânio que, se você desmontasse, não teria um ingrediente especial, como se fosse de Krypton ou algo assim. Tudo na natureza é também tudo dentro do nosso crânio. E esses cérebros conectados de maneira diferente funcionam de forma diferente. Mas isso foi sinceramente, a primeira coisa que realmente me deixou profundamente impressionado. Eu pensei, nós também seguimos as leis fundamentais da rotação da Terra, os ritmos circadianos sobre os quais você ouve frequentemente falar, e ciclos e estações. E foi a primeira vez que eu disse, ok, então o cérebro é assim. O cérebro é o que é. O cérebro acordado e o dormindo estão em um ciclo de 24 horas pelo todo o tempo que você passar neste planeta. Realmente interessante. A primeira coisa que ciclo, na verdade, sabe, havia eu amo esse tópico, a propósito. Há, pessoas que entram em cavernas por, 6 meses. Ainda estão em um ciclo. Não é baseado apenas em óculos com lentes escuras ou não. Nós. O tecido no nosso corpo, as células, estamos seguindo essa rotação da Terra, certo? Então, se dizemos que há o cérebro acordado e o dormindo, e a cada 24 horas, faz suas coisas. 2/3 acordados, 1/3 dormindo. E isso acontece na maior parte do tempo. Por quanto tempo você vive agora um cirurgião em treinamento? Eu posso perder algumas noites, então talvez eu tive 500 ou 1000 noites. Mas de modo geral, eu sigo este ciclo também. E nesse ciclo, temos que nos perguntar, bom, o que está acontecendo no cérebro sonhador? E logo eu te digo, é tão importante. Existe algo chamado pressão do sono. Você pode fazer. Você pode desafiar muitas coisas. Mas se você fica um dia sem dormir, existe algo se acumulando dentro de você dizendo,
Durma, durma, durma. Você vai dormir em um local perigoso. Vai dormir em pé. Às vezes vai dormir mesmo sem ter comido. Tipo, há algo fundamental chamado pressão do sono que nos faz seguir esse ritmo. Certo. Seu corpo forçará você a dormir. Eu diria o cérebro. O cérebro simplesmente desliga. Que isso cria uma pressão. Você pode surpreender as pessoas e elas vão acordar. Mas em algum momento há essa pressão que está te levando ao sono. Você vê isso? Acho que técnicas de tortura eram baseadas nisso. Vimos que ninguém conseguia ficar acordado por uma terceira noite no hospital. Tentaram nos fazer isso há muito tempo nas batalhas. Mas na segunda noite você consegue, terceira noite já não. Então, há uma pressão do sono que o cérebro gera. Não o corpo, o cérebro. Porque, só para te dar exemplos comuns, não estamos tentando nos aprofundar. Vamos trazer a ciência, mas a complexidade está no conceito. Podemos transplantar corações de uma pessoa para outra, fígados de uma para outra, pulmões de uma para outra. Todos seguem a ordem do cérebro dessa pessoa. Então, realmente, o que estamos discutindo é que o cérebro está dizendo, eu preciso dormir. O cérebro está dizendo, eu preciso dormir. O cérebro está dizendo, ok, há alguma ameaça acontecendo. Ou você tem algumas exigências. Você está correndo uma ultramaratona. Você é um cirurgião de plantão. Eu posso ficar um dia acordado, mas preciso dormir. Então, essa é a primeira coisa nesta discussão. Por que precisamos dormir? Agora, vou ser ousado, aqui nessa conversa. Acho que dormimos porque precisamos sonhar. Agora, vou preparar isso para você. O que acontece quando você fica sem dormir? Você tem aumentos no REM. Significa o movimento rápido dos olhos. E sono com sonhos imediatamente. A primeira coisa que você faz quando fica um dia sem dormir, se colocar essa pessoa em uma tomografia cerebral. Mas há maneiras mais apuradas de verificar isso. A primeira coisa que eles fazem é sonhar intensamente, certo? Então isso é algo interessante para mim. Quanto mais tempo passamos em nossa noite de sono restaurador, mais você sonha no final da noite. Então talvez a clareza mental, se pegarmos essa expressão, vem de ter uma noite de sono mais longa. Bem, o que acontece na quinta, sexta e sétima hora? Você sonha mais. Então quando começo a ver esses padrões, me pergunto, o cérebro, não o corpo, precisa dormir. E então, o que o cérebro faz durante o sono? Dê uma olhada nisso. É algo muito interessante, cara. O cérebro está fazendo algo que, se colocarmos eletrodos na superfície dos nossos couros cabeludos, e todos nós adormecemos noite adentro, você verá que existem alguns padrões nítidos de 90 minutos. E que durante o dia, as medições são meio onduladas. Há diferentes tipos dependendo de como você está interagindo. Essa é uma coisa toda projetada, é simplesmente inata. Sério? Isso não é novo. Temos acordados? Não. Se algo nos sobressalta, a eletricidade será diferente. Se meditarmos, a eletricidade será diferente durante o estado de vigília. Mas à noite você está em algo programado. Isso não é novidade, Louis. São coisas que eu sei há 20 anos. E os especialistas em sono sabem há 40 anos. O que eu estou tentando fazer é te dar uma explicação, uma síntese que não é aleatória, que não é um erro. 7 bilhões de cérebros em um ciclo de 24 horas. Pressão do sono. Você tem que se deitar, tem que dormir. O cérebro está dizendo, você tem que dormir. E quando está dormindo, está fazendo estes 90 ciclos nítidos. Sono REM. Você já viu os gráficos? Eles são assim. Parecem Lego. Parecem o topo de um jogo de Tetris ou uma peça de Lego. Na minha opinião, isso é algo fundamental que está acontecendo. E é por isso que acho que temos que dormir. Mas eu acho que a parte mais importante do sono é sonhar. Meu rim e meu fígado não precisam dormir. Você pode tirar parte do fígado de uma mãe e colocar no filho. Ele não está mais conectado. O fígado transplantado está ligado à rede de nervos. O fígado está bem. Os pulmões estão bem. Movendo entre humanos, certo? Então, o que eu estou tentando pontuar é que é o cérebro que está mandando no pedaço. Está seguindo o padrão terrestre. Ele quer dormir. E nesse sono, o que ele está fazendo? Está sonhando o cérebro, na minha opinião, com respeito e humildade. O cérebro precisa sonhar. Dormimos para que o cérebro possa sonhar e continuar bem ajustado, completamente adaptado e completamente enriquecido em todos os cantos de sua mente. Sem apenas a parte chata do nosso dia, certo? Se o cérebro fizesse só o que nós fazemos, dirigindo pela estrada ou fazendo algo, que é fantástico, mas ele se tornaria rígido.
certo? Ele se tornaria como um braço que nunca foi esticado além de uma certa distância. Você desenvolve uma contratura. Bem, o tecido cerebral, na minha opinião, sonhar é a maneira do cérebro se exercitar. Outras pessoas têm outras ideias, como ser um treinamento para ameaças ou um terapeuta noturno. Eu entendo isso. E eu acho que, no nível mais fundamental, é como um treino de alta intensidade para a sua mente à noite. Ela simplesmente se descontrola para garantir que todas essas recursos, imaginações, se quiser, estejam acessíveis para você caso precisasse delas durante o dia. Se o ambiente ou, sabe, a evolução precisasse. Então essa é a grande explicação sobre o que acontece quando dormimos. Estamos sonhando. Sonhar é importante. É metabolicamente ativo. É eletricamente ativo. Isso nos expõe a riscos. E mesmo que você esteja em perigo, seu cérebro vai te forçar a deitar para que você possa dormir para sonhar. É assim que eu acho que os sonhos são fundamentais. Isso é poderoso. Fico feliz que você compartilhou. Se as pessoas que estão ouvindo ou assistindo não lembram dos seus sonhos, ou acham que não sonham, por que não conseguem recordá-los? O que há de errado comigo? Devo me preocupar se não tenho sonhos? Bem, eu diria que o gênio já está embutido. Então isso está acontecendo. Quer você queira ou não. E a questão central de que já me perguntaram isso anteriormente. Como, bem, se eu não lembro dos meus sonhos, é útil. Quer dizer, o que é isso? Bem, se você não está lembrando deles, então deixe-me analisar isso um pouco mais profundamente. Aqui está o que eu penso sobre isso. Vamos trazer com força a imaginação e até a visualização esportiva para tentar entender isso. E agora, vamos introduzir algo essencial chamado memória autobiográfica. Então, vamos começar com a compreensão da memória primeiro. Não é o que você está vendo na TV ou tipo, sabe, o ato de lembrar nomes ou endereços. Eu gosto muito do meu iPhone. Eu não memorizo mais número de telefone, sabe? É esse tipo de memória. Depois tem a memória procedural. Como andar de bicicleta, amarrar os cadarços. Então, tem a memória episódica. Lembrar de episódios da sua vida, certo? Então você tem muitos tons e tipos diferentes de memória. E a que me conecta ao fato de que estive aqui com você talvez cerca de 2 anos atrás, foi algo chamado memória autobiográfica. Eu passei por tantas coisas diferentes em tantos países e lugares diferentes, mas sinto como se tivesse habitado e vivido todas essas experiências. Pense nisso, certo? Qual é a coisa que costura toda a minha vida? Esse é um tipo de memória. É chamada de memória autobiográfica. Então eu acho que por design e por importância, é para alguns casos raros. É para evitar confusão entre vigília e sonhos. Então ela tem esse curso livre à noite. Mas quando você acorda, e vamos falar sobre essa transição, como a transição entre o cérebro sonhador e o cérebro acordado. Não é uma linha dura. Pode ser nebuloso pela manhã. E é por isso que algumas pessoas relatam paralisia do sono e duendes e coisas estranhas. Mas a memória autobiográfica tem que voltar ao comando. Porque é isso que costura a nossa vida desperta. É isso que está rolando, conseguir comida, ir para o trabalho, pegar o metrô. Então a memória autobiográfica toma conta toda manhã quando acordamos. E acho que para nós continuarmos, para não ficarmos confusos sobre o que é a realidade. Porque tivemos uma experiência louca. A memória é projetada para que os sonhos fiquem em segundo plano. E penso que isso está acontecendo eletricamente. E o que estamos percebendo são poucos vislumbres disso infiltrando-se em nosso cérebro acordado e dizemos: ufa, o que estava acontecendo na minha cabeça ontem à noite? Certo. Esses são os vislumbres e os lampejos do cérebro sonhador, invadindo a vida desperta. E são aqueles momentos que nós queremos prestar atenção especialmente. É assim que eu penso sobre o fascinante processo de sonhar, e tento explicá-lo também. Quero fazer perguntas. Faça. Existem diferentes tipos de sonhos, pesadelos, eróticos, estranhos e malucos. Tem a paralisia do sono. E eu sei o que é isso, pois já passei por isso algumas vezes. Então, adoraria começar por aí, algo com o qual me identifico quando acordei, mas não pude me mover ou falar. Sim. E eu sinto se estivesse gritando, mas não sai nada. Sim. O que é isso? Aterrorizante. Eu sei, né? Mas você está pedindo para enfrentar gigantes do mistério. Me conte tudo. Sim. Em uma tarde, sabe? Mas novamente com humildade.
Se você se apegar ao conceito, se você simplesmente dizer, veja bem, isso foi... Olha, não precisamos fazer um estudo. Mas eu entendo o que ele está dizendo. Estamos no planeta Terra. Obviamente precisamos dormir, certo? Nosso cérebro. Eu acredito nele. Nosso cérebro é a coisa que precisa dormir. E agora o que ele está dizendo é assim. Olha só. Enquanto você está dormindo, você está sonhando. Seja lembrando nada disso. Um pouco ou parte dele, você está sonhando, certo? Se nos apegarmos a isso e sempre voltarmos ao ponto, como se uma pessoa mais tarde disser, eu sou um ciclo de cérebro acordado, cérebro sonhando. Apenas... Se você sair com uma ideia como seu cérebro acordado, cérebro sonhando 24 horas, o tempo acordado é o que for a vida. E só se perguntar, essa contribuição para o meu pensamento, para a minha emoção, vem do cérebro acordado, do cérebro sonhando ou de algum lugar onde eles se misturam. Então, quando você tem paralisia do sono, é muito diferente. Um terço das pessoas já experimentou isso. Eu também, infelizmente. Mas quando comecei a escrever sobre minha paralisia do sono, o que você descreve sobre isso é extremamente ótimo. Me dê apenas 1 minuto para abordar devidamente essa questão. Porque neste caso particular, eu tenho muita experiência. O que o cérebro também faz enquanto sonhamos não é apenas ser hiperemocional e hipervisual e suprimir a lógica. Você entende? Então, que começamos com hiperemocional, extremamente hipervisual com lógica atenuada. Certo, então isso está lá. O que ele também faz é efetivamente paralisar o seu corpo. Então você fica temporariamente paralisado. Certo. Existem algumas exceções com reflexos ou sonambulismo, mas em geral, você está temporariamente paralisado. Assim, o cérebro sonhador pode se soltar, ser emocional, ser selvagem, e pela manhã, essa paralisia tem que passar. Interessante algo em que todos podemos concordar, não é? Esse é o cérebro sonhador e o cérebro acordado. Quando há uma incompatibilidade de você acordando seu cérebro sonhador, a mente está voltando a si, mas os químicos que travaram seu corpo ainda está lá. As pessoas vão acordar trancadas em seu corpo. É meio que o que você descreveu. E então, além disso, começaram a descrever duendes e monstros e coisas diferentes. Intrusos ocultos. Eu nunca experimentei. Nunca vivenciei. Mas isso é descrito de tal forma que se você for para a Itália, para a África ou para outros lugares, todos têm uma história semelhante de estar preso no próprio corpo e ter uma presença ameaçadora no quarto, e às vezes uma sensação de sufocamento. Nossa. Esse agrupamento é algo que os seres humanos experienciam, e que diferentes culturas inventaram suas próprias histórias a respeito. Então, se as pessoas quiserem pesquisar, é como o súcubo. O íncubo e o súcubo surgiram disso. Sim. É uma pintura famosa de um demônio sobre uma mulher que dorme. Certo. O que quero que as pessoas entendam é: vejo que a paralisia do sono mencionada por Lewis acontece porque o cérebro sonhador e o acordado não transitam imediatamente para a próxima fase. Às vezes, eles se sobrepõem, o que se chama saída do sono. Essa pequena janela é chamada saída do sono. A entrada também é fascinante, mas já experimentei a saída. Às vezes à noite, quando estou no início do sono, eu pego no sono, mas acabo acordando 30 minutos depois, como se ainda não estivesse dormindo. Isso mesmo. Estou por 1 minuto. E então minha noiva diz, isso é só baseado em suas teorias, que estou entrando num sonho lúcido. Basta deixar acontecer, permitindo a paralisia do sono, pois você está meio acordado, meio dormindo. E se ficar lá sem se desesperar ou tentar gritar, poderia realmente entrar. Ela diz que é isso o que acontece com ela. E ela entra nos sonhos lúcidos mais incríveis que são vívidos na memória dela. Ela está certa. Então é mais uma questão de se entregar. Então ela não está errada, mas, novamente, você sabe, as pessoas ficam tipo, o que elas estão falando? Se você mantiver essa conversa na estrutura do cérebro sonhador, e do cérebro adormecido, do cérebro sonhador, e do cérebro acordado, então você saberá onde as explicações vão parar. Então você está falando do cérebro acordado, entrando no cérebro adormecido. Mundo dos sonhos. Muito bom. E isso, novamente, não acontece num piscar de olhos. Você não pisca e entra nesse modo. Tem uma transição gradual. E eu me lembro disso. Como explicar? Eu mergulhava. Não faço mais isso, mas eu mergulhava nas cavernas do Yucatán, onde a água doce encontra na água salgada do oceano. É incrível.
a cerca de 1,20 m de profundidade e onde fica embaçado. E eu pensava, sim, não vai passar de rio de água doce para o oceano num nada, certo? Há um período de sobreposição. Interessante. Então, se você se atentar a isso, seu cérebro desperto começa a entrar em seu cérebro sonhador, adormecido. Aquela janela, há uma palavra para isso. Chama-se hipnagógico e hipnopômpico. A entrada do sono também é um período de 15 a 20 minutos, onde você pode estar nesses espaços liminares, onde você fica como... Estou me lembrando de muita coisa. Mas, cara, estou tendo alguns pensamentos malucos. Sonho lúcido é quando você está dormindo. E a consciência de que está em um sonho retorna. É um tópico completamente diferente. Então ela está certa. É um estado misturado, sua outra significativa. Mas a entrada do sono foi canalizada por Salvador Dalí e outros, e no filme A Origem, como um lugar para extrair ideias frescas. Suas ideias frescas podem ser ótimas. Minhas ideias frescas podem ser ruins. Não estou dizendo que seja o caminho para se tornar um gênio criativo. Mas as pessoas utilizaram essa janela, e agora há alguns dispositivos que, quando sentem que você está adormecendo, te acordam. Então a entrada do sono é o movimento embaçado do cérebro acordado para o cérebro sonhador. E esse é um espaço interessante para a criatividade. A saída do sono é o cérebro sonhador para o cérebro acordado. E às vezes o corpo fica travado e bloqueado enquanto a mente volta, e isso deixa as pessoas assustadas. Isso chama-se paralisia do sono. Essa é a minha síntese. Isso é interessante. Agora, pode mudar de assunto, mas estou curioso. Quando o dia amanhece, é melhor você estar acordado já. O que é melhor, acordar organicamente sem despertador nenhum ou despertar com tocando algo que te assusta? Ótima pergunta, antes de mais nada, porque agora temos o conceito. Então, se você acredita que seus pensamentos durante o sonho são aqueles que você deseja manter, se são pesadelos, talvez você queira esquecer. Mas os pesadelos não te permitem esquecer. Isso é um assunto diferente. Eles chegam às crianças por uma razão diferente. Mas o que eu faço agora, porque tenho o luxo de uma cama e cortinas, é por respeito a todas as pessoas no mundo que não têm isso. Mas eu acredito que quando tive uma boa ideia, na verdade, esqueço que minhas últimas 100 ideias ruins vieram de algum lugar na entrada e saída do sono. E quando estou dirigindo por Los Angeles, ou estou no aeroporto de LA ou Londres, seja lá o que for, quando penso, isso é um pensamento interessante. Não é um momento eureka quando você tem um pensamento que não sabe de onde veio. Acredito que vem daquele processo noturno que está passando de interessante. Esse trabalho que você faz à noite sozinho. O design para o cérebro sonhar. Para se manter criativo. Para permanecer enriquecido. Para ativar emoções e visões que vão muito além do que você escolheria durante o dia. Nós ficaríamos tão entediantes se nossos cérebros não sonhassem à noite. Certo? A capacidade seria limitada. Então, quando tenho uma ideia interessante, tento pensar, isso veio do meu cérebro sonhador? Ou estive trabalhando com isso? Então, tenho dado essas palestras sobre criatividade, e as pessoas entendem que há um período de incubação e um período de extração. Acredito que hábitos durante o dia, como televisão colorida, mais sonhos coloridos, coloque óculos coloridos vermelhos nas pessoas, e elas tiveram mais sonhos coloridos vermelhos. Acredito que, faço coisas como gosto de folhear revistas, ou escuto músicas diferentes, e tomo caminhos diferentes para casa. Acredito que estou alimentando minha vida de sonhos. E então, na entrada ou saída do sono, tento me agarrar a o que eu estava pensando, sobre o que eu estava pensando, como me senti sobre isso, o que estava acontecendo. E para fazer isso, você não pode ter o alarme, que é um luxo. A primeira coisa que você não deve fazer é checar o celular, pois se fizer, estará mudando. Certo. Aquela memória autobiográfica está atrelada ao dia de hoje. O que você quer é essa coisa da memória autobiográfica que une todos os dias. Não para chegar tão rapidamente. E para algumas pessoas, quero dizer, você pode ler sobre isso. Mas o conceito está lá para desacelerar a saída do sono, ou para prestar atenção à entrada do sono, e anotar, ou se apegar àqueles momentos. E eu acredito, para mim, seja inventando uma nova cirurgia, elaborando uma ideia para a ciência, trabalhando com o balé de Los Angeles agora, ou escrevendo, quando eu tive uma boa ideia, veio daqueles espaços. Interessante. Logo, não se trata de acordar com pressa usando o despertador. Isso é importante. Você precisa, de abrigo e comida. Você permanecer empregado, chegar no horário, eu não estou. É um luxo.
Mas se você realmente está tentando se levar ao próximo nível, meu processo para extrair ideias é trabalhar com minha vida dos sonhos. Isso é incrível. Você mencionou pesadelos. Por que crianças têm-nos? Já reparou que adolescentes começam a ter sonhos eróticos na mesma fase, e certamente eles prefeririam ter mais desses sonhos a pesadelos. Mas por que precisamos de ambos enquanto crescemos? Por que temos? Certo, então voltamos à base da nossa conversa novamente, que são de volta ao que sonhamos. Ok. Isso foi descrito por muito tempo. Não estou apresentando isso como uma novidade. E quando analisamos o padrão dos sonhos das pessoas, há coisas simples como: suponhamos que você tem um voo amanhã. Você sonha que perdeu seu voo. Não precisa interpretar isso. Você sabe o que é. Ou talvez você tenha uma importante apresentação amanhã. Você sonha que chegou nu ou algo assim atrás do pódio. Nós entendemos perfeitamente, mas por que teríamos pesadelos? Este é o capítulo 2 por um motivo específico. Porque eu queria deixar claro, veja, isso é uma obra pura da imaginação. Não há ninguém que possa pegar esses poucos vislumbres da ciência e da vida e criar uma história completamente à prova de falhas. Então, agora, aqui está o que é interessante sobre pesadelos. Se tem algo que realmente faria alguém dizer: olha, ei, essa coisa de sonhar não é boa para nós. Porque afinal temos pesadelos? É como se fosse um erro, certo? Parece um erro total da mente se você quiser. Eu pessoalmente não acho que seja, mas... Então, quando você analisa os padrões para entender, há 2 tipos de pesadelos. E tem aquele com a grande ideia. Mas deixe-me falar sobre o outro. Isso é mais fácil se você foi traumatizado, agredido. Tem TEPT. Pesadelos são flashbacks. Sim. É uma memória ruim em repetição, marcada com emoção crua. Não pode se livrar disso. Isso nós temos uma compreensão mais concreta. Então, se você está lutando e tem dores de cabeça que pioram, você diz: ei, eu preciso pensar em ver um médico. Se você é um atleta, você tem dores que pioram. Você procura um especialista. A chave é: se você está tendo pesadelos novos, de início recente e progressivos, converse com seu médico ou terapeuta sobre isso. Pode ser um termômetro psicológico que as coisas não vão bem para você. Esse é um grande tema, e eu acho que outras pessoas estão nesse universo. O interessante é que tenho 3 filhos, e a cada um deles, em certo momento tive que dizer a eles: tudo bem, foi só um pesadelo. Foi só um sonho. Então, a primeira coisa que pensei foi: isso significa que não fizeram? Agora, estou olhando para o neurodesenvolvimento. Para entender isso, eu entrei em um campo completamente diferente. Tipo como você sabe, não nascemos andando e falando. Certo? Então você vê as crianças, elas estão juntando as coisas, os movimentos se tornam fluidos. Fisicamente não se nasce pronto e é cultivado fisicamente. Eu acredito que a mente também está sendo cultivada internamente. E um exemplo seria: você precisa lembrar às crianças que foi só um sonho. Então isso significa que em algum momento, quando são jovens, provavelmente estão confundindo ou não podem separar os pensamentos de sonho dos pensamentos acordados. E naquela época, quando você pergunta o que eles estão pensando, em geral quero dizer, uma criança pode te contar a coisa mais maluca. Não estou dizendo aquela pessoa ou aquele pai que não é o que eles estão experienciando, mas o padrão é os relatos de sonhos das crianças, e algumas famílias se inscreveram para isso. Eu estudei isso. Eles seguiram seus relatos de sonhos desde, 2 anos até os 20. Longitudinalmente, sobre o que você está sonhando agora? Sobre o que você está sonhando agora? Sobre o que você está sonhando agora? E os sonhos deles são simples. É como uma mesa ou um cobertor. Curiosamente, quando sonham com animais, muitas vezes não são animais de estimação. São como feras e monstros e ursinhos de pelúcia. Então, eu não posso explicar tudo isso, mas é o que eles estão descrevendo. Não é o animal de estimação que eles têm que está no sonho deles. E enquanto estamos aprendendo a andar e falar até os 2, 3 anos, algo está acontecendo na mente. Há algumas estruturas. Preciso de um momento para esta. Há um tipo de cognição que está se desenvolvendo primeiro, é a visual espacial. E então esses cientistas do desenvolvimento, eles olharam para isso que a extravagância dos sonhos das crianças correlaciona mais com a complexidade de como eles navegam coisas visuais espaciais. Um teste chamado desenho de blocos. Não se trata de quão bem eles podem soletrar ou lembrar. Quanto mais tridimensionais eles forem, isso se equipara à complexidade do sonhar em uma criança. Então, todos os pais não os faça memorizar.
Na minha opinião, eu fiz. Cultivar o senso deles de ginástica, música, arte, o que quer que você possa. Diferentes comidas, diversidade, experiências. Não está sendo correlacionado à lógica. Certo. Isso também me faz sentir que de certa forma me guia. E então, o que acontece é que eles desenvolvem uma coisa chamada teoria da mente. Em algum momento, eles percebem que é apenas um exemplo. Aquele professor, ou aquele tio, ou aquela pessoa, que está sorrindo e dizendo: "Ei, eu quero te ajudar." Mas a capacidade se desenvolve. É chamado de teoria da mente, onde você começa a ler a intenção da outra pessoa além do que ela está dizendo. Sim, isso se desenvolve. Crianças são ingênuas. Isso desenvolve a teoria da mente. As pessoas podem procurar teoria da mente. Então, é como se houvesse. Eu poderia jogar a bola assim. Desenvolve-se em uma certa idade, por volta dos 5 ou 6, 7 anos. E a ideia das intenções daquela pessoa pode não ser completamente clara, ou eles podem estar deturpando suas intenções. Interessante. Talvez eu não devesse confiar neles, ou talvez eles fossem me machucar. Esses conceitos importantes chegam à mente ao mesmo tempo que a chegada de pesadelos. Nossa. Então, se eu fosse explicar, nós temos pesadelos que desaparecem na infância, mas, na fase adulta, se há traumas, eles surgem como uma onda. Interessante. É loucura, né? Posso estar completamente errado, mas adoraria ouvir alguém sugerir algo melhor. Então você não é sempre ingênuo, como todos dizem. Acho que pesadelos formam a mente. Moldam a mente. Sim. Eles te tornam esperto. Dão um senso de si mesmo contraposto ao outro. Tornam-te menos ingênuo. Criam uma sensação de ameaça. A fuga e o terror. Isso guia o desenvolvimento da teoria da mente, compreendendo que um sorriso não implica boas intenções. Interessante. E é legal isso, não é? Quer dizer, eles não chegam para todos nós aos 6, 7, 8 anos. E depois começam a desvanecer para a maioria conforme entramos na adolescência, sem razão. Como? Isso não é um erro no sistema. Minha crença. Eu me pergunto novamente, com humildade. Estou abordando questões importantes aqui. Então, se não é isso para você, eu acredito. Não estou dizendo que entendi tudo, mas estou aqui apenas para mostrar, e então as pessoas, e que somos de muitas maneiras ainda assim dinâmicos como adultos. Então tanto faz. Você está no nível pragmático. Sua luta com seu amor ou sua luta com seu parceiro. Como? Você é um ecossistema dinâmico de mente e corpo. E eu só quero levar as pessoas de volta a olhar para isso. Tipo, nós não somos. E há uma certa parte do cérebro que te dá essa capacidade. Vamos falar sobre isso em outro dia. Mas nessa parte é a parte mais nova do cérebro, que empurrou a testa para frente. Há uma parte que, quando lesionada, não funciona bem. Nós não conseguimos, formar novas opiniões. Ou nos tornamos crédulos. Assim, há alguma base celular para a teoria da mente. Mas, de novo, eu acho que pesadelos chegam para todos nós ao mesmo tempo enquanto estamos nos tornando, enquanto crescemos. Aquela pessoa pode me machucar, ou o que eu quero. O eu versus o outro. Quer dizer, o eu, em itálico. Eu acho que tudo isso está acontecendo em paralelo por um motivo. Eu acho que está tudo acontecendo em paralelo por razões. Capítulo 2 do livro. Se os pesadelos moldam a mente, o que fazem os sonhos eróticos? Certo, então estes são os meus. É por isso que é apenas o capítulo 3. Eu sei que todo mundo vai querer ouvir sobre este. Mas classificação etária de 13 anos. Mas eu acho que os conceitos são, muito maduros. Então, de novo, nós voltamos à nossa introdução de que existe isso. Nós temos o cérebro acordado e o cérebro sonhando. E eles se interseccionam. Eu acho que todo mundo sabe que é uma questão de em que grau e como. Esse é o outro sonho universal. Eu nunca tive um sonho com dentes caindo, mas isso tem sido relatado por séculos. Não. Sim. Algumas vezes. Então, os sonhos possuem padrões, certo? As pessoas sonham caindo. Algo tipo 20%, 60%, sabe como é? Eu também já experienciei. Mas todos já tiveram esse tipo de sonho, essencialmente. Haverá quem diga, não, nunca tive sonho sexual. Ok, mas não discutirei a maioria. Cientificamente, é praticamente todo mundo. É, sim, verdadeiramente. Então eu chamo esses dois de sonhos universais. Pesadelos eróticos. Certo. Sonhos são universalmente comuns. E acho que quando algo é universalmente experienciado, é parte do nosso ser. Existem teorias incríveis por aí, como a psicologia evolucionista. Como os dons, as forças e fraquezas de hoje não são apenas físicas, estamos também herdando padrões de pensamento, padrões de sonho.
E isso é impressionante, mas isso é bem conhecido. Eu só consigo colocar isso, eu acho, em uma estrutura agora, é sonhar com dentes caindo. Os sonhos não seguem absolutamente um padrão nas pessoas. Pesadelos, curiosamente, se agrupam em famílias. Pense bem quando eu digo exatamente. Eu venho dizendo, e eu sabia disso porque fui à escola de medicina e me disseram claramente. Só não tinha entendimento disso anteriormente. Mas agora eu acredito sinceramente, e há evidências convincentes de que herdamos não apenas nossas características físicas, mas também nossas características cognitivas. E se herdamos nossa aversão ao risco, ou propensão ao risco, se herdamos os mecanismos de enfrentamento dos nossos pais, ou a incapacidade de lidar com isso, sabe, podemos estar herdando padrões de sonho. Interessante. E eu acho sinceramente que todos nós temos que estar abertos a isso. É exatamente por isso que pesadelos são uma certeza para toda e qualquer criança. Cara, isso realmente não acontece por puro acaso. Talvez eu não tenha ainda a explicação completa para isso. Acho que isso cultiva efetivamente o senso de si mesmo e te dá a habilidade de ler a mente de outra pessoa. Isso é corretamente chamado de teoria da mente. Essa é a minha opinião pessoal. Então vem a próxima coisa interessante, que são os sonhos sexuais. E isso é interessante porque... Deixa eu deixar isso ainda mais claro para você. É diferente porque quando meus filhos nasceram, você já ouviu isso. Use ou perca, tipo, se você resolver cobrir o olho de uma criança porque ela tem algum problema de saúde, aquela parte que vai para o lado direito do cérebro e lado esquerdo, cada olho vai para ambos os lobos occipitais. Não é um para o outro. É essa cruzada, se você cobrir essas partes ou elas são reutilizadas. Isso é um sistema adaptativo incrivelmente sofisticado. Use ou perca. Você tem os neurônios. Os impressionantes 100 bilhões de neurônios. Eles são como águas vivas microscópicas. Use ou você vai perder eles. Isso faz sentido. E isso é o que acontece com visão, audição, paladar, movimento. Se você envolver o braço de alguém, a área motora vai atrofiar. Ok, então isso está incorporado. Mas como um toque se torna uma carícia. Essa é uma capacidade da mesma sensação. Agora ela pode se tornar erógena. Estão sendo criados novos nervos nas pontas dos nossos dedos. Certo. Mas quando o toque de um amante é diferente da intenção, nem mesmo um toque. Então essa capacidade se desenvolve no cérebro humano por volta dos 11, 12 e 13 anos. Interessante. E isso definitivamente não acontece depois da puberdade. Não é algo como a puberdade. No entanto, as pessoas concebem a puberdade. Mas você não passa por uma puberdade corporal e depois simplesmente diz, acho que estou excitado. É realmente diferente. Você adquire depois. O cérebro desenvolve a capacidade de se excitar, acredito eu, através de sonhos eróticos provocantes. Esses sonhos eróticos são novamente o cultivo da mente para o desejo e o prazer sexual. E então você começa a ver mudanças notáveis na parte de sensação do cérebro, onde agora não é apenas possível um toque erótico, sabe, sem entrar muito fundo em questões complexas como a criação de filhos e tudo mais. Mas uma nova sensualidade eventualmente chega. Não é pré-pubescente. Não está lá. Ela deve chegar em um determinado momento. E por volta dessa mesma época, pessoas que nunca tiveram relações sexuais, pessoas que foram castradas quimicamente para tratamento de câncer, pessoas que passaram por quimioterapia, ou mesmo pessoas que tiveram os ovários removidos, elas ainda têm sonhos eróticos. Sério mesmo? Não é só o corpo dizendo eu gosto disso. Vamos pensar mais sobre isso. Eu acho que é o contrário. E que isso eventualmente chega. Em um sentido ainda maior, não seria isso algo extremamente importante para que as pessoas se reproduzam? Esse desejo chega. E o interessante é o fato de que ele chega antes. Então aqui definitivamente não é usar ou perder. Sabe, é isso. Aqui está. É hora de usar e chega antes mesmo de estar totalmente pronto. Muito bom mesmo. Sim. Então, é algo sobre o qual eu adoraria conversar em um momento diferente com outra pessoa que não segue os caminhos neurodesenvolvimentais normais. Geralmente é tipo, sim, eu posso ver. E se eu cobrir um olho, eu perco essa capacidade. Você está meio que equipado. E então você cultiva a que chega. E novamente sonhos eróticos. Como naquela música de J. Cole, Wet Dreams, ele diz, acho que estou transando, mas estou dormindo.
Então, antes dele ter seu primeiro relacionamento íntimo com essa pessoa, ele está falando em sua música que está realizando o ato em seus sonhos, e seus sonhos eróticos antes mesmo de acontecer na vida real. Isso não é a ordem usual de como o cérebro e os nervos funcionam. Então, novamente, na minha muito modesta opinião, os sonhos eróticos são de fato a personificação do desejo. Eles garantem que nós sempre queiramos algo, e isso é absolutamente vantajoso para nós enquanto criaturas, espécies e como pessoas. Você realmente acha que o nosso cérebro e a nossa mente precisam sonhar com algo antes de concretizar? É realmente uma grande questão intrigante. Eles precisam primeiro sonhar ou pensar em algo antes de poderem concretizá-lo? Acho que existem basicamente duas maneiras de pensar nisso. Existem as coisas que você deseja intensamente e persegue. E a maneira como eu vejo isso, voltando a outro exemplo, é que a distinção entre o cérebro sonhador e o cérebro acordado é uma maneira profunda de entender isso. Mas as estruturas existentes no cérebro durante a vida, desperta, também chamadas de rede executiva, a qual falamos está reduzindo significativamente sua atividade. Então, se você tem um objetivo, persiga-o fervorosamente. Esta conversa não é para ser interpretada como, ei, apenas sonhe o tempo todo. Tipo, você tem que correr atrás das coisas. Você realmente tem que realizar tarefas. E essa é a rede executiva. E é isso que te impulsiona vigorosamente aos seus objetivos. Você pode pensar profundamente sobre seus objetivos. Você pode escolher seus desejos ardentes. E isso foi a maior parte da minha vida intensa. Mas então o papel vital dos sonhos nisso, eu acho, é duplo. Porque eu pensei seriamente sobre isso para mim mesmo. E novamente é a minha história peculiar. Com todo respeito, acredito piamente que, se escolhi um objetivo com o meu cérebro desperto, tive contribuições significativas vindas do meu cérebro sonhador. Estou continuamente incubando pensamentos. Está prontamente me nutrindo. Está me proporcionando valiosos momentos de insight. Estou usando conscientemente a entrada do sono. Estou usando a saída do sono. E então o maior para mim é: há coisas que desejo? Há coisas que espero que o meu cérebro desperto simplesmente não tenha acesso? E essa é a grande questão do início. Tipo, qual o significado dos sonhos? E então, sabe, se olharmos o que está acontecendo no cérebro sonhador, voltando ao nosso, é que ele é hiperemocional, é hipervisual. E isso é algo realmente profundo. Quando eu estava aprendendo sobre isso e lendo a respeito, eu não posso entrar demais em anatomia cerebral, mas eu apenas diria que a rede executiva, pense se você achatar seu cérebro, a rede executiva seria como diferentes continentes e países se acelerando um pouco. Que a rede da imaginação, que é liberada no cérebro do sonhador mais inquieto, é como outros países emergindo. É como as deslumbrantes cachoeiras de Belágio. Algumas sobem, outras descem. É um interruptor complexo. E então, seu cérebro, no seu estado mais emocional, metabolicamente e eletricamente, está sonhando. Você não consegue experimentar essa intensidade durante o dia, por medição precisa. Então isso me diz que se houver um significado profundo, se eu puder obter uma compreensão mais profunda de mim mesmo, então eu devo olhar para os modos como meu cérebro sonhador é excepcional. Eu não vou olhar para meu cérebro sonhador para uma solução matemática, mas eu poderia observar o que meu cérebro dos sonhos está sugerindo para uma solução emocional, um insight emocional. Certo? Tipo, essa é a coisa que realmente importa. Quer dizer, muito disso é. Mas o significado dos sonhos é que o ato de autoexame com o reconhecimento que espero que você leve hoje é. Isso é um estado hiperemocional. Qual o valor da emoção? É profundo. Quando as pessoas têm lesões nessas áreas, elas nem mesmo conseguem tomar decisões. Tipo, a tomada de decisão requer emoção. Instinto requer emoção. Minha cachorra Frankie, ela sente quando está em numa armadilha, tipo, vamos sair para uma noite romântica. Frankie, vem aqui. Ela é tipo, há um brilho na emoção, certo? E nós nos tornamos. De novo, não me entenda mal, você tem que acordar. Você tem que ir trabalhar. Tem que fazer acontecer. E isso requer o cérebro acordado. E isso requer a rede executiva. Mas se você quer insights que não podem ser obtidos através da rede executiva, através de focar sempre para fora, então você está tendo vislumbres do seu próprio cérebro, dos estados hiperemocionais da sua própria vida, através dos sonhos.
E eu acho que há percepções a serem encontradas nisso. E que esse é o caminho para a interpretação dos sonhos. É reconhecer os modos como o seu cérebro sonhador é excepcional. Então a forma como eu vejo a interpretação dos sonhos, se eu pudesse apenas mergulhar nisso, é como o último capítulo. Sim, podemos nos divertir o dia todo, mas isto é como se encaixasse bem. Aqui existem sonhos. Sabe quais são? É estar nu atrás do púlpito, com discurso por fazer, atrasado para um voo. Não há interpretação de sonhos. Entende o que significa? Há sonhos que não fazem sentido algum. Não tem uma marca emocional neles. É apenas essa bagunça. Temos pensamentos durante o dia aos quais não prestamos atenção. Sim, existem sonhos que acompanham sua vida, e os dois mais importantes são os sonhos do fim da vida e sonhos de gravidez. Sério, se, conforme relatado, quando as pessoas estão grávidas, pacientes grávidas têm muitos sonhos sobre bebês e sobre passar por cima de bebês. E você sabe, isso não precisa de interpretação. Se pessoas no fim da vida com um diagnóstico de câncer, então meus pacientes me dizem que estão pensando em, linhas de chegada e visitando pessoas do passado, de verdade, os sonhos estão acompanhando você, certo? Porque você está criando esses sonhos. Então, claro que os sonhos se encaixam no que está acontecendo na sua vida. Novamente, esses não precisam ser interpretados. Você sabe o que está acontecendo. Claro, você está morrendo e seus sonhos estão te confortando. Você trabalhou com pessoas que tinham só 1 ou alguns anos de vida restantes. Câncer. Quais são os sonhos da maioria que está morrendo? Certo, essa é uma grande questão que remonta à última conversa que tivemos. Estou surpreso com a sua pergunta. Há uma imensa coragem que a maioria dos pacientes com câncer possui. Quando eu olho para os pacientes de câncer em geral, eu inicialmente pensaria que a maioria se desmoronaria. Certo, porque é realmente mais do que uma palavra. É uma jornada e tanto. Mas é avassaladora. Não todos. Alguns sofrem, alguns lidam muito mal com isso, compreensivelmente. Mas eles superam. Eles comparecem pontualmente às suas consultas marcadas. São extremamente corajosos. Buscam forças e compostura, e com perseverança, encontram um significado. Às vezes, até conseguem desfrutar mais de algumas coisas, sabendo que a linha de chegada está à vista. Eles não estão sobrecarregados, como mencionei da última vez, com preocupações menores. E esses pacientes, quando você fala com eles, reportarão novamente. Não todos. Estou fazendo apenas simples afirmações. Mas muitos deles relatam que os sonhos que têm são positivos, são úteis. Não são de serem devorados vivos. Não são sobre isso. O que eu fiz para conseguir isso é interessante. Estão se reconciliando com amantes e família, tendo uma visão expansiva de suas vidas. Os sonhos desses pacientes com câncer, e isso é relatado também por outras pessoas que estudam isso, os sonhos te confortam em direção ao final da vida. E então, novamente, temos a presença do sonho extremamente emocional. Então, frequentemente, se temos sonhos que não necessitam de interpretação porque você está caindo ou está voando e cai, ou está dando uma palestra, aparece nu, ou é o final da vida e está te confortando, ou simplesmente não há sentimento emocional nele. Acredito plenamente que se você deve perseguir um sonho, para realmente refletir profundamente sobre ele, você acorda e essa vida intensa de sonhos te dá uma pequena vislumbre, um pequeno indício de algo. Não desperdice isso. E o que escolher é aquele com uma imagem central poderosa e uma emoção poderosa. E isso, para mim, faz sentido com o que está acontecendo no cérebro. Extremamente emocional. Extremamente visual. Certo. Estou tentando fazer sentido disso e apenas estar ciente que muitas vezes é simbólico. Não vai ser literal. Porque falamos como a rede executiva está atenuada em um cérebro extremamente emocional. Extremamente visual. É um contador de histórias. Você quer extrair o significado da história. Assim como um bom filme. Não é? Ei, por que eu estou assim? Por exemplo, alguns veteranos, quando estão tendo problemas no casamento, podem sonhar com a guerra, mas não costumam sonhar habitualmente com guerra. Então, você tem que conseguir pensar sobre isso e tentar. Eu não posso te dar essa resposta. Não sei se você é um veterano ou não. Acho que é difícil ir online e dizer: sonhei com uma folha em uma ponte. O que isso significa? Não é diferente para cada indivíduo. E talvez você não consiga descobrir sozinho, quanto mais outra pessoa. Mas se você tem o luxo de lembrar dos seus sonhos, ou através de autossugestão e anotações, você está tentando se lembrar mais dos sonhos, o que pode acontecer.
Esses são os que você deve perseguir, os altamente emocionais, os intensamente visuais, e apenas mantenha-os aqui. Você sabe, você tem muitas coisas com que lidar. Está focando onde sua rede executiva está ativa. Mas não esqueça daquela visão rápida que você teve do seu cérebro altamente emocional e do que ele produziu sobre você para você. Uau, fascinante. Como se discutíssemos só um pouquinho do que poderíamos falar sobre todo esse assunto. Por que algumas pessoas têm sonhos lúcidos? Por que os sonhos lúcidos são importantes? E como podemos entrar em sonhos lúcidos mais rapidamente? Certo, eu só entendi 2 capítulos de 9. Então, isso é uma grande parte, de certo modo. Só para deixar bem claro, o que são exatamente sonhos lúcidos? Eu nunca os tive. Mas Aristóteles já escreveu sobre eles há 3.000 anos atrás. Então, isso definitivamente não é algo recente, certo? O que é novo, de fato, é o entendimento. Novamente, voltamos à complexa rede executiva do seu corpo, a qual está bloqueada e a lógica é atenuada. As emoções estão assim elevadas, a visão está amplificada. Bem, quando seu corpo está completamente bloqueado em um sonho lúcido, o que acontece é que uma singular parte do corpo ainda não está bloqueada. Esses são os olhos. Então, quando você está lentamente acordando pela manhã, acontece que os músculos dos olhos não estão devidamente bloqueados. E os músculos da respiração também não, é claro, porque você ainda está respirando em sonhos lúcidos, ou sonhando em geral. Então, o que os especialistas em sonhos lúcidos e as pessoas que investigam esse fenômeno fascinante começaram a fazer só recentemente, após 3.000 anos em que diversas culturas e numerosos livros escreveram sobre a experiência de estar acordado no sonho e poder guiar a direção do sonho. Então percebeu, você não era apenas um ator no sonho. Você era o diretor dele. Interessante. Isso tem sido escrito há milhares de anos. Mas o que eles podem fazer agora é nos laboratórios de sono. Eles colocam os eletrodos na cabeça para medir a eletricidade e comprovar que estão dormindo. Porque eu posso imaginar, tipo, sabe, com alguns dos meus amigos, eles diriam, eu acordei. Como você sabe que não acabou de acordar? Como você sabe que está acordado em um sonho? Então, você tem que provar que está dormindo o tempo todo. Senão, você pode acabar acordando. Tipo, sim, estou tendo um sonho lúcido. E depois volta a dormir. Certo. Então, algumas perguntas essenciais a serem feitas. Então, as medições elétricas ou os eletrodos na cabeça produzem fusos de sono, que é um pico específico que comprova seu sono. Você não pode enganar uma eletroencefalografia, EEG da atividade cerebral, certo? E então, eles começaram a se comunicar com eles. Eles dirão certas coisas e desenvolveram esta técnica chamada esquerda, direita, direita. E eles moverão seus olhos esquerda, direita para responder perguntas simples. E isso progrediu para algumas pessoas serem capazes de demonstrar. Quando a lucidez chega dentro do sonho, eles sinalizam para as pessoas do lado de fora da janela. E assim, há esses experimentos de ida e volta acontecendo até em coisas básicas. Tipo, quanto é 2 mais 2? E eles tentam sinalizar esquerda-direita 4 vezes. E alguns de vocês podem dizer, mas eu pensei que você não podia fazer matemática. Mas essa é parte da magia. E do mistério do sonho lúcido é que a rede executiva está voltando a ser ativada um pouco. Então, para que essa consciência aconteça dentro do seu sonho, comprovada por fusos de sono em um EEG, você não pode fingir, quando a consciência retorna, aquele primário de que estamos falando, a rede executiva volta também. Então eles podem fazer um pouco de matemática básica. Então é como disse no início, qual o nome mesmo? Como 49-51. Quando acontece o sonho lúcido, o que ocorre? É como se balançasse constantemente ou oscilasse de um lado para o outro? Essa é uma boa pergunta. É frágil. Então você passou do cérebro sonhador. Você foi do cérebro acordado para o cérebro sonhador. E o que acontece é que um pouco do cérebro acordado retorna. Mas em pequenos lampejos, eles relatam. Não é como, ei, estou sonhando lúcido. Tenho 90 minutos, vamos nessa. Eu entendo. Alguém pode ser capaz de fazer isso, mas eu quero deixar você com a fascinação. Esses estados de transição que são realmente fascinantes. Entrada do sono, saída do sono. Um pouco de consciência retornando com a melhoria do sono. Isso é algo frágil. É algo passageiro. Pense em pássaros e murmúrios e aurora boreal. Não estamos falando sobre. E isso também é a lição para as pessoas que estão ouvindo. Pare de pensar que seus cérebros são fios ligando e desligando.
Pense nisso como. Pense nisso como cérebro sonhador. Cérebro acordado, cérebro acordado, cérebro sonhador. Pense nisso como a rede executiva interagindo principalmente aqui. Um pouco da rede de imaginação retornando porque estou devaneando enquanto conversamos. Um pouco de mistura. Certo. Bom, sonhar lúcido é chegar à consciência de que você está sonhando dentro do seu sonho. E para algumas pessoas, ser capaz de direcionar o conteúdo de seu sonho, isso é coisas loucas como Christopher Nolan gosta de falar sobre em filmes e coisas do tipo. Mas o que estou aqui para dizer é que isso existe. Eles provaram que isso existe. Não estou dizendo que você tenha sonhos lúcidos. Eu não tive. Aristóteles escreveu sobre isso, mas eles provaram, com respostas de movimentos preservados dos olhos, documentação de que essa pessoa está dormindo com a eletricidade do sono, que eles foram capazes de se comunicar com pessoas que estão em sonhos. É louco eles controlarem seus sonhos. É o que eles relatam, não é loucura? Sim. Mas se você dar um passo para trás um pouco e parar de pensar no cérebro como algo ligado, desligado, programado, e começar a pensar nele como estados, como marés, como fluxos, como estações, e todas as noites há o cérebro acordado e o cérebro sonhando. E há a entrada no sono e a saída do sono, e às vezes a lucidez retorna. Começa a fazer sentido para muita coisa que eu tenho visto no hospital. Sério. Quero dizer, as pessoas acordam da anestesia. As pessoas estão acordadas. Elas se comunicam durante a cirurgia cerebral enquanto acordadas. As pessoas acordam e estão sonhando coisas intensas. Você pode dar certos medicamentos às pessoas e elas têm sonhos mais lúcidos. Algo baseado em acetilcolina. Os relatos de sonhos lúcidos aumentam com galantamina. Então, o que isso me diz, sem ser muito médico a respeito, é que quando você mexe com pílulas e drogas, os sonhos mudam. Como? Isso é um processo biológico. Não vem dos céus. Vem do nosso cérebro. Sério. Sim. Falando dos céus, quando sonhamos, estamos questionando se nossos sonhos estão realmente em nosso cérebro ou talvez em nossa mente, e ainda nossa mente está firmemente aninhada neste planeta Terra ou possivelmente está em outro universo. Grande coisa. Poderíamos estar ao redor de uma fogueira há 500 anos. Pergunta às 3 da manhã, entendeu? Sim. Ah, sim. Quero dizer, é por isso que isso é tão especial para mim, é isso. Não tem a resposta. Não, quero dizer, eu tenho alguma autoridade para essas perguntas. Quer dizer, se alguém me fala apenas o fato de você ter feito essa pergunta, já significa, tipo, que estou indo bem, sabe? Não, mas é sério. Tenho a sorte de as pessoas me pedirem para dar minha opinião sobre isso. E o que estou tentando fazer é construir com base na ciência, mas trazer para você de um jeito que possa levar para casa e conversar sobre isso com sua família. Então, o que acha disso? Então, a primeira coisa é que o cérebro e a mente não podem ser separados. Não é como software e hardware. O cérebro, isso é um grande assunto. Mas a mente é um fenômeno emergente que vem do cérebro. Um exemplo seria, nós vemos isso. Cristais se formam, vemos em matéria orgânica. É uma coisa auto-organizável. Os cupins podem fazer montes, estádios com um rugido. Por fora é mais do que os 80 mil indivíduos por dentro. Esse rugido é a melhor maneira que encontro de entender o que fazem os 100 bilhões de neurônios. A mente vem disso. Agora, o que pensamos pode voltar e modelar o cérebro. Então, é uma interação recíproca. Nossos hábitos podem moldar o cérebro. Nosso cérebro cria os hábitos. Então, o cérebro, a mente. Eu não acho que você possa realmente separar. O dom definitivo da mente humana, eu acho, é sonhar. O amor e todas essas coisas. Sim, mas o processo de sonhar. Então vamos por um segundo dizer que estamos falando sobre cérebro e mente como uma coisa só. Ok. Chamamos isso de mente e cérebro. E eu estava lendo sobre isso. Ah, isso é ótimo. Aqui está uma história. Claro, tinha que vir dos céus até o nosso entendimento. Até cerca de 100 anos atrás. Você se joga, não está fazendo nada. E então você acorda. E se conta para alguém ou não, você está tipo, nossa, eu estava com a mente a mil ontem à noite com meus pensamentos. Certo? Então se você está dormindo e está hibernando ou está desativado ou seja lá qual for a expressão, ela tinha que vir de algo externo. Como está lá dentro? Como pode a carne inativa do cérebro, o cérebro em repouso? O cérebro não descansa à noite. O cérebro não descansa. O cérebro descansa quando você morre. Não há tipo.
Como eu disse, a eletricidade no sono é tão semelhante à eletricidade durante a vigília. Eles chamam isso de sono paradoxal, como se você estivesse ligado quando está dormindo. Mas eles não sabiam disso. Ninguém poderia saber disso até. Isso é uma ótima história. Eu não acho que ela tenha sido contada, mas é a história que eu cheguei a entender. Então isso faz sentido. Tinha que vir de algo externo a nós. Você está apagado e pensando nesse tipo de coisa. Monstros, pterodáctilos, sonhos eróticos e pesadelos. Certo, então isso veio dos céus ou dos deuses. Eles são presságios. Mas o que aconteceu foi que alguém, há cerca de 100 anos atrás, fez uma cirurgia para um tumor cerebral. Havia um médico lá, e naquela época eles tinham acabado de descobrir que você poderia colocar um fio. Não era só para enviar eletricidade, era para medi-la. Então, quando você coloca um adesivo no seu coração e conhece a eletricidade de um coração. Certo. É dos nervos na superfície do coração, não é do músculo. Interessante. EKG é a medição da eletricidade nos nervos em cima do seu coração. Certo. Quando te damos um choque para acordar, recarregamos o seu coração, nós estamos apenas chocando os 3 nervos, não o músculo. O músculo apenas obedece. E se você colocasse 96 adesivos no seu cérebro, você obteria uma medição que é chamada de EEG. Certo. O que ele fez foi colocar um adesivo bem em cima do buraco. O crânio tinha um buraco, mas o ponto funcionou. A carne foi coberta. Ainda fazemos isso às vezes. Mas na área onde não havia crânio do tamanho de uma moeda, ele colocou um pequeno adesivo lá, um pequeno fio no cérebro. Ou apenas superficialmente havia um buraco. No buraco, então, ele colocou o tecido cicatrizado em cima do tecido com o buraco por baixo. Ele achou que ia obter uma leitura mais precisa, eu acho. Certo. O buraco seria uma linha direta para o cérebro. Sim. Sem tocar. Bem dito. E então ele começou a apresentar ondulações. E foi assim que... Foi onde o EEG foi inventado há cerca de 100 anos. A parte interessante foi quando todos saíram da sala ou o que quer que estivessem fazendo, e a pessoa adormeceu, ninguém prestou atenção. Mas as ondulações estavam acontecendo à noite. Não eram ondulações durante o dia e depois uma linha reta à noite. Então alguém poderia ter dito naquela época, tipo, espera aí, o tecido não está inativo. Depois, há 60 anos, um médico em Montreal, o Dr. Penfield, ele estava anestesiando o couro cabeludo, abrindo-o. O paciente está em medicações relaxantes, mas não em uma máquina. Perfura como se fosse uma pesca no gelo. Retira, vê a cobertura do cérebro chamada dura mater, incide. A superfície do cérebro está ali. E então eles diminuem a medicação dela. E ele tem, tipo, uma caneta que entrega pequenos choques elétricos. E ele está mapeando e tentando encontrar a coisa. O paciente tem convulsões e diz, antes da convulsão, eu sempre tenho essa sensação, essa aura. Ele pensa que se ele pode encontrar de onde essa sensação se origina, retirar um pouco desse tecido, ele pode acabar com as convulsões. E ele acabou estando certo. Há um campo massivo agora, centros importantes ao redor do mundo, cirurgia de convulsões. Mas às vezes, quando ele aplica um choque elétrico, porque ele está marcando, sabe? O paciente relata desejo. E um paciente relatou um pesadelo recorrente que vinha tendo. Interessante. Você aplica um choque elétrico na superfície do cérebro com uma eletricidade leve. O cérebro não tem terminações nervosas próprias. Então você pode tocá-lo e você não saberia. Certamente não sentiria. Mas isso é conhecido. E eu fiz a cirurgia. Isso é coisa estabelecida. Cirurgia cerebral acordada. Você pode cortar o cérebro? Sem dor? Não, ele sente apenas pelos tentáculos. Cirurgia cerebral com paciente acordado. Apenas o couro cabeludo sente, mas é anestesiado. O paciente está acordado e pode falar com você. É possível dissecar o cérebro sem que sintam nada. É este? Quer dizer, você vê os vídeos. Tocando violão. Ou guitarra, tipo, tá bom, sabe, conectando. É tão louco. Mas quando ele estava mapeando um pesadelo que é um tipo de sonho, voltou. E ele pegou. Ele tirou a caneta. O pesadelo se desfez. Naquele momento nós sabíamos que os sonhos... A única coisa que posso dizer com certeza hoje é que os sonhos vêm do nosso cérebro. Eles não vêm dos céus. Isso posso dizer com certeza. Tudo o mais, isso tem sido apenas uma jornada fascinante. E a jornada vai continuar, sabe? Mas isso podemos dizer com certeza. Sonhos são um processo elétrico do cérebro humano. Quando você fez cirurgias cerebrais, você teve pacientes dizendo 6 meses após que seus sonhos habituais desapareceram ou mudaram depois da cirurgia cerebral.
Muito boa pergunta. Muitas mudanças nos sonhos. E eu tentei manter o mundo médico fora disso, mesmo que ele informe bastante sobre os sonhos. Mas os padrões que eu vi, como sonhos com drogas, sonhos com anestesia, são apenas, eu não consegui encontrar uma maneira. E isso também, novamente, para que você saiba, se não coubesse, se não houvesse uma forma, se não fosse para ser uma carta de amor aos sonhos e à arte de sonhar, eu diria, eu não consigo. O padrão de sonhos que acontecem com anestésicos e coisas assim, não posso dizer, este aqui causa isto. E isto poderia significar que eu não consigo encontrar significado nisso. É assim tão selvagem. Aqueles que você está vendo aqui, eu me sinto bem com eles. Sim. Mas pacientes com lesões cerebrais, cirurgia cerebral, em medicação ou tomando esteroides para o inchaço, seus sonhos mudam completamente. Há uma vida de sonhos completamente nova. E o que isso me diz é, novamente, que os sonhos vêm do cérebro. Se você toma um comprimido que vai para o seu sangue até o seu sistema químico, as substâncias químicas mudam. Sonhos diferentes. Sim. Interessante. Esse é mais um exemplo de que os sonhos vêm do cérebro. Como já te falei antes. Interessante, se não de outro mundo, eu diria. Certo. E quanto à glândula pineal? Você ouve muito sobre isso em textos antigos, místicos, meditadores e yogis falando sobre a glândula pineal, como o poder da glândula pineal para ativar completamente a mente e o cérebro e criar visões espirituais mais poderosas durante a vida. E estou feliz em discutir todas essas coisas. Como a aura é uma coisa real, A-U-R-A. As pessoas pesquisam isso. É um palpite? Então, eu acho que muitas dessas coisas são reais. Eu só acho que é confuso e fácil de manipular, eu diria. Com certeza. Então a glândula pineal tem sido, você sabe, por causa da sua localização. As pessoas pensavam que é o olho da mente. Descartes e outros filósofos comentaram sobre isso. O que eu posso te dizer é assim. Para que serve um neurocirurgião? Posso retirá-lo e a pessoa fica exatamente igual. Cirurgia da glândula pineal, pineocitomas. Você já tirou? Sim, você participou da neurocirurgia. Tira fora. Você entra por trás aqui. Fica entre os lobos. Então as pessoas podem procurar isso. Se é glândula pineal. Ou se é uma glândula. Seja câncer no intestino ou apenas um cisto. Não cancerígeno. Mas crescendo e pressionando. Seja uma pineal normal ou anormal. Quando você a remove, eles quase não têm consequências significativas. Que a melatonina zerou. E eles ainda dormem. Tá certo. Então, eu não estou aqui para contrariar o mundo inteiro de coisas que existem. Mas, novamente, se estamos tendo uma conversa, você entra na minha casa, estamos batendo papo, estamos dando uma caminhada, e você me faz essa pergunta. Eu estou tentando chegar até você, com coisas que não consigo entender. Sonhos anestésicos. Glândula pineal. Não. Elas estão sendo removidas no mundo todo, e não é a hipófise. Se você a retirar, terá que tomar um monte de hormônios e medicamentos. Isso é um grande problema. Interessante. A glândula pineal, aquela que foi dada certa importância transcendental, é retirada e colocada no recipiente, e está tudo bem. E no dia seguinte, nós não alteramos o que o paciente está usando. Eles não precisam de alguma coisa para substituir. E ela produz melatonina. E eu escrevi no meu último livro, quando a melatonina cai para 0 ou nada, eles ainda estão dormindo, certo? Eu não vou dizer para não tomar melatonina ou tomar melatonina. A gente não está dando conselhos de saúde. Eu quero dizer, não estou falando de você. Entendi. Estou na fase de conceitos, exploração e questionamentos. E a glândula pineal afeta os sonhos ou o ato de sonhar? Você sabe se após removê-la, as pessoas ainda sonham? Não tem esse tipo de conexão. Interessante. De volta à estaca zero. Quando eu falo com você sobre, se o cérebro fosse estendido e diferentes continentes e países estivessem ativos, a rede de imaginação se liberta no cérebro sonhador. Diferentes países e continentes e oceanos estão ativos para a rede executiva tentando realizar o trabalho do dia. A pineal é como? É irrelevante nesse mapa de coisas que aparecem quando você dorme. Aquela coisa que atinge 51% quando você dorme. Glândulas pineais nela. Nem sequer esquenta banco. Qual é a função principal da glândula pineal? Não achamos que tenha propósito. Eu sei, podemos buscar mais informações, existem partes corpóreas. Sim, como o apêndice do cérebro.
removível sem alterações, permitindo que as pessoas vivam longamente e muito bem de saúde. Qual parte do cérebro, se você a remover, vai fazer com que você não consiga se recompor da mesma forma? Bem, é um conceito maior. E quanto do cérebro você ainda pode ter? Você pode remover ou ter restante para ainda viver uma ótima vida? Sim, consideremos tudo isso. É uma pergunta interessante, um quebra-cabeça, como se o cérebro fosse um mosaico de continentes e países diferentes. E tivéssemos que montar. Se cortasse metade do continente. Realizamos cirurgias em crianças, removendo metade do cérebro. Hemisferectomia. Metade. Sim. Não é o instinto reptiliano e nem o emocional, mas metade do hemisfério, os dois miolos. Então, o que isso indica é o seguinte. É o que chamamos de algumas áreas que você encontra com uma sucção a 20 vezes. E isso gera uma mudança. Em algumas áreas, acontecem ferimentos por pregos de pistola, e você retira essa parte do cérebro, sabe? Como carpinteiros que usam pistolas pneumáticas de pregos. E quando disparam um pouco mais forte, podem lançar um prego através do chão fino. Sim. Esta parte da neurocirurgia está em remover o trauma penetrante. É chamado de trauma penetrante. Dependendo de para onde vai, eles conseguem lidar com um prego num lobo frontal ou no outro. Mas atingir ambos os lobos frontais muda uma pessoa. Então, algumas áreas têm redundância, outras áreas não toleram brincadeiras. Em certas áreas, você pode retirar um lobo occipital e basicamente só perde o espelho retrovisor. Você não perde a visão, mas se retirar ou ferir os dois... Então, é isso que a neurocirurgia é. Saber pelo o que você pode passar, o que esperar da pessoa ao acordar depois de fazer isso. Isso é neurocirurgia. Mas isso também nos informa que temos que parar de olhar para o cérebro como algo homogêneo que se corta, e você vê todas as formas diferentes lá dentro. Não é como bolo. Não é como fígado. Parece o mesmo. Sim, o cérebro é diverso. Oh, sim. As estruturas e conexões são lindas. Quantas pessoas nessa vida você já viu com pregos no cérebro causadas por uma arma dessa? Umas 6, enquanto treinava assim. Ferimentos à bala, ferimentos por arma de pregos, brigas, você sabe. Mas você aprende com o trauma quais partes do cérebro resistem a ele. Por que não realiza esse tipo de cirurgia? É remoção. Certo? Mas isso me informa. Se eu estou chegando a um tumor mais profundo, e ele está interno, e há um cérebro normal por fora, isso, juntamente com o mapeamento, me diz qual é o caminho pelo qual eu posso chegar ao tumor. Isso é fascinante, mas sem ferir a pessoa. Isso é neurocirurgia. Não é algo trivial às mãos. Requer habilidade. Mas há algo mais nisso que eu amo. E as histórias dos pacientes informaram a última década e meia, e ainda estão informando este livro. Portanto, são as histórias dos pacientes e a neurociência por cima do prego. E é com isso que começamos. Olha, estou tentando chegar até você com coisas do tipo placa de Petri, coisas de prego, uau, céus, redes. Estou tentando trazer tudo isso para ter feito uma análise realmente apropriada sobre sonhos e o ato de sonhar. É por isso que você sonha, Dr. Rahul. Isso é poderoso. Quero fazer isso em 2 partes com você, tudo bem? Porque sinto que há tantas outras perguntas nas quais quero aprofundar. Nós só exploramos uns 5% do que eu quero discutir, mas quero que as pessoas comprem este livro. Acho que seria uma excelente base para você entender muito mais sobre a neurociência e o significado notável por trás dos seus sonhos, entender melhor os seus sonhos e ter um guia para navegar pelos seus sonhos no futuro. Mas eu adoraria que você voltasse para fazermos a segunda parte disso. Acho que seria realmente poderoso. Você disse algo realmente importante lá, que ao tentar entender profundamente os sonhos e o ato de sonhar, eu me entendi muito melhor ao tentar. Se você ler com atenção este livro e encontrar algo interessante, aprender mais sobre a complexidade de seu cérebro e mente vai informar e enriquecer muito sua vida desperta. Então, quando as pessoas dizem o cérebro é isso, você vai dizer, espera aí, porque você vai sair aprendendo sobre neurociência. E vai sair aprendendo mais sobre arte e literatura, pesadelos, sonhos eróticos. E mais importante para mim foi, é meio que o meu presente. Esta é a minha herança que alguém tentou juntar. Na verdade, algo que, tipo, como alguém poderia fazer isso? Estou tentando dar o meu melhor nisso. E francamente estou muito feliz com toda a honestidade ali. Pensando bem, você verá frases como, poderia ser, eu me pergunto? Ah, posso dizer,
Estou atraído a especular. Então entenda que eu não estou apenas te dizendo isso. Estou te levando através do meu profundo processo de pensamento. Então eu quero dizer, sério, Há quanto tempo é neurocirurgião? 25 anos. 25 anos. E o que parece é que você passou 25 anos na sua residência médica, digamos mais de 30 anos pesquisando o cérebro e como PhD em neurociência, entendendo a mente. Quando você apareceu aqui pela primeira vez, falou sobre o cérebro como se fossem mais ou menos essas ondas e padrões. Eu me lembro de você falando sobre, pássaros se movendo em ondas e padrões. Eletricidade se comporta assim. Exato. Não é interruptor. Nos últimos 30 anos, parece que você interpretou essas ondas e padrões em suas operações, nos estudos de caso de pessoas chegando e partindo, aprofundando pesquisa na compreensão do cérebro e da mente, sonhando. Estou empolgado para que as pessoas comprem este livro. É por isso que você sonha. E estou animado para mergulhar mais nisso com você. Acho que precisamos fazer provavelmente vários episódios porque estou fascinado por isso. Quero saber mais sobre também, você sabe, os benefícios para a saúde do sonhar, quanto deveríamos estar dormindo para maximizar nossos sonhos e nossa saúde ótima. E tantas outras perguntas sobre isso. Se vocês têm uma pergunta sobre sonhos, deixem uma pergunta abaixo, e tentaremos abordar isso no nosso próximo episódio no futuro, sempre que pudermos. Será um prazer voltar. Mas, Rahul, isso foi muito inspirador. Como podemos conseguir uma exemplar? Como podemos ajudar você? E o que mais podemos fazer para colaborar nisso? Estou me sentindo bem com tudo isso. E sabe, eu penso nas coisas usuais. Onde conseguir uma cópia na Amazon, ou onde quer que seja. Os editores estão fazendo um grande esforço. Eles estão vendendo. Já foi traduzido para 22 países. Eles acreditam nisso. E eles estiveram lendo esse material. E as duas coisas que realmente me tocaram foram: isso nunca pode ser explicado. Sabe? Porque eu sou um cirurgião. Quero respostas, quero consertar. Mas eles são como, isso pode. É sonhar, Rahul. Isso nunca será totalmente explicado. Queremos saber o que você pensa e retirar de tudo o que você viveu. Isso é incrível. E então o editor de Nova York me enviou um e-mail. E apenas na primeira frase, fiquei sem fôlego. Este livro é importante. Ponto final. Foi como, ok, isso é um momento de soltar o microfone para mim. Estou empolgado. Onde você passa mais tempo? Online. Como podemos te seguir? Meu Instagram, Dr. Rahul Jandial, mas você sabe, sou de outra época, cara. Você é jovem, mas experiente, Dr. Rahul Jandial. Possui um site para seguirmos, para podermos ver seu trabalho? Não tenho site. Eu quero dizer, eu uso o Instagram. Sim, Instagram. Sigam lá e comprem o livro. Será poderoso para qualquer um que fale sobre sonhos na sua vida. Também ficarão fascinados. Então, comprem cópias e presenteiem um amigo. Mais uma vez, Rahul, estou empolgado. É por isso que sonhas. Certifique de adquirir um exemplar. Agradeço por estar aqui nesta parte inicial e espero que seja a primeira de muitas sobre este tema, pois tenho várias perguntas. Para isso, podemos aprofundar cada capítulo. Agradeço por estar aqui. Emoções pesadas levam a altas frequências cardíacas, aumento da pressão arterial, muitas coisas são liberadas. Já ouvimos falar delas. Você está sobrecarregando o seu corpo sem nenhuma razão. Você está se desgastando. Isso faz sentido para as pessoas. Essa é uma boa razão para não se estressar fisiologicamente.